A paz do Senhor, adolescentes! Estamos aqui para a nossa aula de número 3, nesse, começando o ano, né? Quase começando, mas já está no meio do ano, né? Meio do mês, calma, Eita. Meio do ano não. E Evangelista Fábio aqui falando com vocês, e temos, olha só que galera linda temos aqui hoje, hein? O nosso diácono Gilson Júnior. A paz do Senhor, galerinha. Deus abençoe vocês. E eu sou a Duda. Muito prazer, galera. e a mais linda de todas, Oi, gente, eu sou a Esté. Favoritismo isso. Favoritismo isso. já começou pecando, né? Nós vamos falar sobre o pecado hoje, galerinha. Isso aí, nosso diácono Júnior, nosso professor, tio Júnior, como foi falado aqui hoje, né? É isso aí. A nossa aula fala sobre a pandemia do pecado. O que é um pecado? O que é pecado? A aula passada, Júnior, falou sobre questão de errar o alvo, né? Coisa mais da origem, né? Hoje nós vamos falar do alastramento do pecado na humanidade. Então, mas antes disso, antes de saber o que é uma pandemia do pecado, vamos ver nossa oração, né? Nosso diácono Júnior vai estar orando para nós estarmos iniciando nossos trabalhos. Amém. E depois a nossa leitura bíblica. Amém. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nesta EBD para aprendermos, Senhor, da tua palavra, os adolescentes, que o Senhor venha estar falando a cada coração, que possamos estar ligadinhos aqui para aprender o que o Senhor quer nos ensinar com esta aula. Que o Espírito Santo venha estar presente em cada um de nós, usar-nos, Senhor, para a tua glória. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos para a nossa leitura bíblica. Gênesis, capítulo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, vamos ver primeiro o que é uma pandemia? Temos um videozinho aí das socorristas aí, né, falando sobre o que é pandemia e sobre a questão da pandemia do pecado. Roda o vídeo. Roda o vídeo aí. A paz do Senhor, adolescentes. Meu nome é Esté. E eu sou a Duda. Nós estamos aqui para falar sobre a pandemia do pecado. Primeiramente, o que é uma pandemia? Bom, segundo a OMS, pandemia é quando uma doença que está em um local específico, que é se dado o nome de epidemia, se espalha para vários locais, de pessoa para pessoa, uma doença que passa de pessoa para pessoa. E se dá o nome de pandemia. Um exemplo que a gente vivenciou há alguns anos atrás foi a pandemia da Covid-19. Muitas pessoas, infelizmente, faleceram por conta dessa Covid, por conta dessa doença. E esse é um exemplo que todos nós vivenciamos e é um exemplo muito bem De pandemia, isso aí. E a pandemia do pecado? Bom, ela teve início quando o diabo convenceu o ser humano a pecar. A ciência da psicologia esquematizou a forma como pensamos. Que é assim, o nosso pensamento sobre algo ativa a emoção, que por sua vez produz um comportamento. E esse comportamento, novamente, reforça o pensamento, fechando assim esse ciclo vicioso.
Uma vez compreendido, então, como funciona esse modelo, a gente pode entender como que a tentação ocorreu com Eva e como ainda ocorre conosco. Diante disso, devemos resistir às astutas ciladas do inimigo, do diabo, e também protegermos os nossos pensamentos com a armadura de Deus, para conseguirmos resistir, então, a essas ciladas. Então, é isso, a gente conseguiu explicar bastante as duas coisas. E tchau, adolescentes. Beijo! Olha só, interessante que uma das nossas socorristas ali falou o seguinte, sobre a questão do nosso pensamento. Vamos fazer um desafio aqui para os nossos alunos, no chat, Vambora. no chat ou no comentário? E no chat? No chat, No chat? melhor. Então é o seguinte, quem escrever, não é escrever primeiro, Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai ganhar um brinde, mas não é um brinde de champanhe não, tá? É um brinde de verdade. E Tiago, vamos lá, Filipenses 4, 8, e Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Olha o tempo dado aí, hein? Depois nós vamos ver o que está escrito lá, né? Quem Vamos vai ver ser quem é o mais ganhador? ágil. Depois as nossas auditoras vão estar conferindo, né? É isso aí. Sobre essas questões aí. Interessante que Filipenses 4:8, né, fala, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E como foi falado a questão do pecado, a nossa mente, né? A mente é o campo onde o diabo tenta atua, né? E Sim. a questão do pecado, o que é o pecado? Então, O que é o pecado? pecado. O que é pecado? O pecado, a maior pandemia da história. Então, eu me dirijo a Esther. Esther, na sua opinião, o que é pecado? Bom, no meu ponto de vista, pecado é tudo aquilo que nós falamos, pensamos, ouvimos, escolhemos falar, escolhemos ouvir, que não agrada a Deus. Muito bem, garotinha. Afiada, Agora Esther. vamos ver a Duda. O que é Então. pecado, Duda? Como a Esther disse, do meu ponto de vista, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, que fere a santidade de Deus. Muito bem. Pecado. Isso aí. Então nós vamos falar, as meninas falaram aqui com propriedade, é isso mesmo que elas falaram. A Esther tá certinha, a Duda tá certinha também. E parabéns para elas. Elas não vão ganhar brinde. Não vamos. Injusto. Mas, galerinha, olha só. Literalmente, a definição de pecado, biblicamente falando, tem um versículo específico que fala: pecado é a transgressão da lei. É simples, né? Por exemplo, Deus falou para Adão e Eva não pecar, não comer do fruto. Eles desobedeceram, pecaram, né? Isto é pecado, desobedecer. Mas nós vamos falar um pouco mais, tem uma definição também, né, Fábio? Errar o alvo. Fábio, o que você me diz sobre essa definição, que é muito comum, muito falada sobre errar o alvo? É a questão etimológica da palavra, né? Origem da palavra, né? E errar o alvo. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Olhando para Ele, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nosso alvo é Ele. Né? Não temos outro alvo. E toda vez que pecamos, nós erramos esse alvo. Né? Porque Cristo, não há comunhão entre Cristo e o pecado. Não há comunhão entre Cristo e o mal. Né? Paulo cita isso em Coríntios 6,14. Que comunhão há entre Cristo e Belial, a trevas e a luz. Né? Então, quando fala em errar o alvo, está falando realmente isso. Cristo, ele é o resumo da lei, ele é aquele que cumpriu toda a lei. Ele não pecou, se fez pecado, porém ele mesmo tem pecado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, quando fala em errar o alvo, nós estamos deixando de acertar, deixando de olhar para Cristo. E toda vez que deixamos de olhar para Cristo, nós pecamos. Toda vez que pecamos, ofendemos a santidade de Deus. Mais importante, pecado fere a santidade de Deus. Todo pecado é direcionado a Deus. Lembra do que o filho pródigo falou? Pai, pequei contra ti, porque ele pecou contra o pai dele, e contra os céus. Todo pecado é direcionado contra Deus e todo pecado fere a santidade de Deus. É por isso que a justiça de Deus requer uma reparação. E se não olharmos para Cristo, seremos condenados. Né? Muito bom. Caramba, nós estamos aprendendo hoje, hein, galerinha? Tá A gente vendo? já falou aqui E nessa manhã. qual é o maior pecado? O maior pecado? Ixi, Rejeitar a Jesus.
Nossa, forte isso aí, hein? Ué, Rejeitaram e a Jesus. luz veio. E a condenação do mundo é essa, que a luz veio, Amaram mais as trevas. João fala, e amaram mais as trevas do que a luz. Muito bem, tia Duda. Tia Duda tá Isso, ó. afiada, hein? Por quê? O maior pecado é matar, é roubar, matar, roubar. Esse descumprimento das leis é uma consequência da falta de Jesus na vida. Isto. Né? Então a condenação do mundo é que rejeitaram Jesus. Isso aí. Há um preço muito caro por rejeitar a Jesus. Mas só falando mais um pouquinho, eu achei uma definição legal sobre o pecado, está até na revista, no subsídio da revista, né? Que é interessante, Fabinho. Diz que o pecado é um comportamento egoísta. Eu achei muito interessante essa definição. Por quê? O homem, quando caiu, ele se tornou naturalmente egoísta. Então, quando o ser humano ele escolhe, né, viver uma vida totalmente egoísta, ele é capaz de fazer toda sorte de maldade no mundo, tanto ofendendo a Deus quanto o ser humano. Por quê? Ele está focado em agradar os seus desejos. E os desejos dos homens são pecaminosos. Então, o pecado, ele, falando um pouco mais sobre o pecado, ele é um comportamento egoísta, né? E por ele ser um comportamento egoísta, a Bíblia nos traz algumas recomendações, né? Qual, por exemplo, em relação a esse comportamento, qual seria o que a gente poderia fazer para que nós não venhamos ter um comportamento egoísta, deixar esse sentimento que já é natural do ser humano, né, aflorar em nós? Nós precisamos olhar para a cruz. Né? Só uma palhinha aqui, olhar para a cruz. Porque Negando ali, cada dia a si mesmo. Hein? negando a cada dia a si mesmo, olhando para a cruz. Porque na cruz, ali está a maior expressão de amor do mundo. Deus estava em Cristo ali, demonstrando o seu grande amor. E esse amor que Deus demonstrou ali na cruz do Calvário por nós, Ele derrama este mesmo amor em nossos corações. E quando nós temos amor em nossos corações, Fabinho, nós não ficamos focados em agradar a nós mesmos, a satisfazer os nossos desejos. Quem ama vive para o próximo. Quem ama vive para o próximo. Assim como Cristo Vive. viveu e morreu. Isso, o amor de Deus nos capacita a amar o próximo. Porque nós não temos essa capacidade naturalmente. O amor então, ágape é. quando nós Verdade. olhamos para Cristo e vimos o seu amor derramado ali na cruz do Calvário, isso enche os nossos corações. Porque nós não somos merecedores desse amor. Né? Então, esse amor nos capacita a não tomarmos atitudes egoístas, para não pecarmos. Então, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, né, nós estamos Renunciando ao nosso ao egoísmo. nosso egoísmo. É. Né? O melhor lugar para se Interessante. viver é no centro da vontade de Deus. E realmente, Exatamente. o egoísmo, ele se confronta muito com o cristianismo. Porque você deu todo o exemplo ali, principalmente na cruz. Porque cruz, agora que a gente fala de cruz, é bonitinho, tem uma camisa com a cruz, a igreja é o símbolo de cruz, mas na época de Cristo, a cruz era o que era uma cruz? Era o símbolo de pena capital, pena máxima. Maldição. Maldição. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro. E eles fez maldito por nós. Então, quer dizer, quando falava sobre cruz, até algum tempo atrás, estava falando de pena de morte. Algum tempo atrás, cadeira elétrica, alguns países ainda, né, enforcamento, Sim. paredão de fuzilamento. Então, Então, é por isso que a palavra da cruz é loucura, né? Então, realmente, assim, muito impactante essa questão do pecado, ele é egoísta. Isto. E o amor contrapõe a questão do egoísmo. Né? Porque, por exemplo, algumas definições de amor. Duda e Estherzinha, o que vocês podem falar? Alguma definição de amor? Coríntios pode começar, 13. fica à vontade. O que diz em Coríntios 13? Ah, mas é bem óbvio, né? Um principal exemplo foi quando Jesus morreu por nós, né? Que é o que a gente estava falando agora. Isto. Quando Jesus morreu por nós, ele se sacrificou por nós. E agora a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode escolher qual caminho que a gente vai seguir e vai ter, né? Vai ter Isso aí. um ponto final. A gente vai escolher o caminho que a gente vai seguir. E cada caminho leva para um lugar. E a Muito gente bem. que escolhe isso. Então, o que a Esther falou, que esse amor, que é a expressão na cruz, nos capacita a esse amor que tem a definição na palavra de Deus. Tanto que Amém? o fruto do Espírito, qual é o primeiro fruto? Amor. Paulo não fala. Paulo fala, as obras da carne são, plural.
Mas quando ele fala do fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22, ele fala, mas o fruto do Espírito é. Ele não fala são. Isto. Ele fala amor, longanimidade, paz, fidelidade. Mas por que não são? Por que é? Porque é um fruto só. O amor. Isso aí. Quem ama tem paz, tem longanimidade, tem benignidade. O amor é o resumo de tudo, né? É isso aí. Gente, nós agarramos aqui na questão da definição do pecado, mas nós precisamos avançar. Isso. Nós vamos Aqui, falar, a revista fala das... olha só, tem uma Consequências do pergunta. pecado. Tem? Temos uma pergunta aqui, ó. Olá, adolescentes. Meu nome é Isabela e minha pergunta é: existe consequência para o pecado? E onde podemos sentir esses danos? E olha aí, meu irmão. Olha a pergunta, hein? Existe consequência para o pecado? Ou é só Legal. assim, pecou, não tem consequência. Pai, me perdoa e acabou, não tem mais nada. A Misericórdia. própria sentença de Deus ali, né, Fabinho? A alma que pecar, Essa morrerá. essa morrerá. Mas não ficou só nisso, né? Adão e Eva comendo Isso o aí. fruto, Deus falou, não coma, porque do dia que dele comer, morrerá. Certamente. Comeram. E aí? Mas não morreram no dia. E que E mistério é esse aí? que morte é essa? O que é morte? Vamos falar sobre isso aí, né, Fabinho? Vamos entender um pouco então, porque eu pode também estou falar. Mas curiosa. antes, vamos falar um pouquinho sobre as consequências do pecado, né? A revista aborda duas consequências. Né? A primeira, a família, né, Fabinho? Isso, na família. E a segunda, na sociedade. Família, edemia. Sociedade e pandemia, que já alastrando, né? Não, legal isso aí. Ó, Forte, hein? passa de novo. E agora? Seu quentinho. Mas falando, pegando esse gancho aí, Fabinho, eu olhando assim, né, a gente vai falar um pouco sobre a consequência do pecado, né? Eu particularmente não, né? Para mim, a maior consequência do pecado é a morte espiritual, Isso. Automaticamente. né? A pessoa pecou, morreu espiritualmente. Por quê? A morte espiritual, o ser humano ele perdeu o contato com o seu Criador, E aí era dessa morte que Isso. Deus se que Deus estava se referia, né? referindo. A Não, primeira e a morte. A outra física também, também. mas a primeira É. foi essa. Só Isso. que a física, Foi instantâneo. Deus só não executou eles na hora do Esther. Por quê? Por causa do cordeirinho. Isso, garotinha, por causa do cordeirinho. Entendeu? Porque a justiça estava clamando. Né? Então, quando a pessoa peca, a justiça está Clama. clamando. Graças a Deus Aí- por Cristo Aí Jesus. quem morreu lá, aquele cordeirinho que morreu, né? Que Deus tampou. Já representando. Mas é interessante que Adão, Eva, Satanás e a serpente. O cordeiro tinha nada a ver com a história, né? E Tinha morreu. nada né? a ver. Isso aí. E a morte espiritual, ela é tão terrível que ela criou um vazio dentro do ser humano que não existe nada no mundo que pode preencher esse vazio. Mas as Os pessoas homens As tentam. pessoas tentam, né? Elas Tentam. tentam preencher, tentam mas... preencher. Com o que, Esther? Será? Com coisas carnais. Bebidas? Mas o quê? Bebidas, drogas, prostituição. Fama, tudo isso. Olha, olha só, fama já veio aqui na mente, que as pessoas tentam preencher essa questão hoje com fama através de quê? Curtidas, Sim. Elas gostam de serem adoradas adoradas. pelo público. né? Legal isso aí. É do Viralização. momento. isso É aí. do momento. Do momento. Porque geralmente a gente fala muito sobre drogas. Tem muita gente com De depressão por causa disso, né? Claro. Porque quer buscar a satisfação do vazio da sua alma nas curtidas. Ai, não eu é não, fui Fabinho? cancelada. Isso é tão instantâneo que um dia você tá lá, tá no topo das redes, e no outro dia você tá lá embaixo já, Aí esqueceram vem- de aí você. Volta E isso, aí? volta, e aí não consigo preencher esse vazio que é do tamanho de Deus. Isso, é por isso que a Duda não tem Instagram até hoje. Pai, isso foi desnecessário. Mas, pessoal, Seguindo em frente. vamos fazer o seguinte. Vamos focar no assunto. Focar no conteúdo, tia Amém. ô, Duda. Espera um pouquinho, deixa eu anotar essa ideia aqui. Então, aí, vamos lá. A morte, e essa morte espiritual é a separação de Deus A do homem. separação de Deus. Isaías fala sobre isso. Isaías 59, Deus falando: meus ouvidos não estão ouvidos para que não possa ouvir, nem minhas mãos mirradas para que não possa salvar. Mas, porém, os vossos pecados fazem separação entre mim e ti, entre mim e vós. Isso aí. Né? Então, quer dizer, agora tem uma morte espiritual. Aí, nessa morte espiritual, Adão e Eva morreram espiritualmente e tal. Aí vem a morte física. Só que Adão e Eva não morreram fisicamente. Foi uma coisa tão terrível que Deus permitiu que eles, Júnior, vivenciassem o luto. Vivenciassem uma tragédia Sim. dentro da família, onde Caim mata Abel.
Isso aí. Ah, mas por que Deus rejeitou Caim? Não foi por causa do tipo da oferta. O problema não era a oferta, o problema era o ofertante. Coração. Coração do Isso ofertante. aí. É. E Tiago fala E sobre nós isso. temos que lembrar que a Bíblia diz também, Fabinho, só uma observação aqui. A Bíblia diz que a alma do ser humano ela é imortal. Então, se ela é imortal, ela tem um destino. Ou num lugar com Deus, através de Jesus, e outro lugar sem Deus. E pela palavra de Deus, sabemos que o lugar sem Deus é um lugar de tormento, de sofrimento. E o lugar com Deus é o paraíso. Vida eterna. Né? Então alguém poderia perguntar, nossa, como é que Deus criou um lugar, né, de tormento para o um ser Deus tão humano? Deus não é o amoroso. amor? Opa, não é bem assim que a Bíblia diz. O que a Bíblia criou, o que a Bíblia diz que Deus criou para o ser humano, Fabinho? Bom, para o ser humano foi criado os céus, né? O Vinde jardim. bendito para o jardim. Não, para É. assim, para Adão e Eva. Isso, para Adão e Eva foi pro jardim, isso mesmo. Ali, o paraíso. Porque o céu está preparado. Está preparado, Foi isso. Criou também. É. Mas ali lá, eterno passado, vamos lá. O paraíso. O paraíso. Né? Criou o paraíso para o ser humano. Mas o ser humano escolheu desobedecer. Escolheu o pecado. Entendeu? Deus não criou lugar de tormento para o E homem. não, inclusive, olha só, que Cristo fala, lá em Mateus 25, ide para o fogo eterno, que é preparado para os diabos e seus anjos. Ou seja, o fogo eterno não foi preparado por homem, ser humano, adolescente. O ser humano vai para o inferno de intrometido. Isso aí. Não foi preparado lugar para o ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Fabinho, o que a Bíblia diz que Deus preparou para a gente? Vinde bendito meu Pai, possuí para vós o reino que é preparado antes da fundação do mundo. Isso, Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus Existe, foi preparado. tem muitas Tem um lugar moradas. preparado para você. O seu lugar de tormento não é o seu lugar. Não seja tu, não vá para lá. Creia, ame a Jesus. E nós estamos falando sobre o pecado. A Bíblia diz que o pecado, uma outra definição que eu lembrei aqui, o pecado, ele é o aguilhão da morte. Isso. Então você tem que fugir dele, igual o diabo foge da cruz. Abrindo Ou um seja- ponto aqui, gente, falando como adolescente também, às vezes a gente ouve tanto aqui sobre pecado, sobre a transgressão da lei, e acaba generalizando isso, sabe? Como a gente vive também no mundo de pecado, no mundo de trevas, convivendo muito com isso, às vezes nós crentes acabamos generalizando isso, deixando como se fosse comum. E esse é o maior problema, a gente perdeu o temor do pecado. Porque isso vai fazer com que a gente peque deliberadamente sem mesmo perceber. Eu tô na igreja todos os dias, Pecado jogando de bola, estimação. tô ensaiando, tô orando, mas tô pecando. O pecado nosso cada dia. É isso aí. Então, E o só que você falou não também, perder o temor o que sobre você isso. falou também lá naquele quadro sobre o pecado relativizando o pecado. O pecado não é relativo, o pecado é absoluto. O que é pecado para o crente é pecado para o não crente. E para encerrar a definição de morte espiritual, separação de Deus e um homem. Morte física, separação do corpo e da alma. Morte eterna, separação eterna de Deus. Vida eterna é a comunhão eterna com Deus. Morte eterna, eternamente separado de gente, pecado Deus. é pecado. Isso aí. Pecou, vai morrer, não tem. Então, quer dizer, aí o pecado na família, a consequência, Adão e Eva viram ali da consequência do pecado na sua família, e logo depois foi para a sociedade, né? A consequência do pecado na sociedade, e é o que nós estamos vendo. E, por exemplo, na família, vamos falar só um pouquinho, na abordagem. Estezinha, fala pra gente algumas consequências que o pecado trouxe para as famílias. Bom, o pecado é quando por exemplo, uma família morna que está na igreja, mas também está no mundo. O pastor Jairo já deu vários exemplos, né, de pessoas que ele conhecia, mas que acabou se perdendo no caminho. Pais que traíram a esposa, e aí, a partir dessa traição, o filho caiu nas drogas, a filha na prostituição, a esposa acabou se perdendo também. Então, tem um adentro muito grande, né, do homem na família, porque ele é meio que o líder, né? Então, se ele cai em pecado, a família, consequentemente, também vai cair. É aquele versículo, né? Se o ladrão entra e amarra o valente, tá livre a roubar a casa. Sim. Muito bem, Estezinha. Legal a sua abordagem. É um dos exemplos, né? Sim, Tem vários. o pecado, é isso que o pecado faz.
na família, uma das consequências. E é uma consequência terrível, né, Fabinho? A consequência do pecado nas famílias. Por quê? Né, já que a gente está falando para adolescentes, quantos adolescentes estão com as famílias destruídas, né, por causa do pecado? Tipo assim, eles não têm culpa nenhuma, por exemplo, do pecado dos pais. Talvez não seja o caso de algum de vocês, mas talvez seja. Né? Eles não são culpa, mas os adolescentes, as crianças, sofrem um sofrimento terrível por causa disso. E já sabe disso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, também, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é a resposta para todos nós. O Deus Pai, ele pode ser seu Pai. Jesus, ele pode preencher todo o vazio que a sua família destruiu você. Talvez você esteja sofrendo porque a sua família não está legal. Se apegue em Cristo. Se apegue Procure em Jesus. a sua salvação. Procure. E Jesus, ele preenche toda esta falta. Para que você futuramente possa construir uma família também exemplo. Isso, porque quantas pessoas têm famílias super estruturadas, pais fiéis, e resolvem, né, se perder também. Por quê? Tem muita gente que tem a família sem estrutura nenhuma e lutam cada dia. Sim. Eu fiquei durante algum tempo na minha vida, eu fiz evangelismo em escolas, adolescentes. E no final a gente pedia para eles colocar o pedido de oração. E pedido de oração, na maioria é isso mesmo. Família. Problema, pai, alcoólatra, padrasto. Terrível. Então tudo é consequência. O pecado, né? E o pecado é que negócio, né? Um abismo puxa outro abismo. Primeiro é uma coisa, depois outra coisa. Igual, por exemplo, o que destrói muitas famílias na periferia, drogas. Aí a pessoa assim, a maconha é a porta de entrada. Eu, como vivi essa situação, a porta de entrada na minha vida não foi maconha, foi álcool. Álcool, é isso mesmo. Foi o álcool. Quer dizer, aí vai destruindo a minha família, destruindo todas as famílias, e é a consequência. E aí vai para a sociedade. Isso. E aí se alastra para a sociedade, porque eu largo a minha esposa, vou atrás de outra esposa, vou, né, de outra mulher, e crio outra situação. Às vezes outra mulher também era casada, destruo outra família. Né? E falando na sociedade, Fabinho, fala pra gente como que essa pandemia do pecado ela se espalhou para toda a sociedade. Então, tem até uma pergunta sobre isso aqui. Tem. Então adiantei aqui. Poxa vida. Faz a pergunta aí. Faz a pergunta aí. A paz do Senhor, meu nome é Ana Sofia e eu quero fazer a seguinte pergunta. Em que momento exato o pecado se transforma em uma pandemia? Olha só, interessante. O pecado, edemia. Não é por causa do Éden, não. Edemia, local. Né? Então, Adão e Eva. Aí passou, né, Caim, os descendentes de Caim, e foi se alastrando essas vidas, aí até chegar Gênesis capítulo 6. Né? Então, ali se alastrou o pecado, ali se alastrou para todo mundo, porque o pecado é como uma doença. Estou falando de pandemia, doença, até mesmo comparando uma doença que é muito comparada no pecado, é a lepra. Sim. Tanto é que o leproso tinha que fazer o quê? Sair do arraial, senão ele contaminava todo o arraial. Então, a lepra, essa lepra, esse pecado, ele contamina. Ele é contagiante, ele contagia. Né? Então, é muito perigoso você que está aí agora me ouvindo. Mas eu vivo no mundo de pecado. Como é que eu posso fazer para não me contaminar? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o antídoto. Nós vamos falar sobre o remédio, sobre o revestimento, né? Para que você não seja contaminado pelo pecado. Então, lá no capítulo 6, começou a pandemia do pecado no mundo. Né? Não, começou assim, o termo pandemia, que se alastrou para o mundo todo. Mas o pecado já existia. Sim. Né? Começou lá com Adão e com Eva, né? Aqui na terra. Então, começando ali, Deus trouxe o dilúvio. E nós vemos, né, toda a consequência desse pecado. As pessoas davam em casamento, as pessoas viviam sem Deus, as pessoas não querem um compromisso com Deus, não querem se arrepender, não querem reconhecer que todos pecaram e excluídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, estamos excluídos da glória de Deus. Eu nasci na igreja. Eu nasci com Jesus. Não, ninguém nasce com Jesus. Ninguém nasce. Ter Jesus ou não é questão genética. Eu não herdei Jesus dos meus pais. Ter Jesus ou não é uma escolha. Você tem que escolher, decidir, nascer de novo da água e do Espírito para ter o antídoto contra esse pecado. É forte. Deixa eu perguntar a Duda agora. Ô Duda, fala um pouquinho sobre esta pandemia pré-diluviana, antes do dilúvio. O que estava acontecendo ali naquela situação? Como que se deu? Como que aconteceu? Fala um pouquinho para a gente. Então,
naquela época foi assim, bem próximo, eu creio, né, da queda em si. E aí, conforme as pessoas foram cumprindo o que Deus falou, né, sobre se multiplicar na terra, conforme as pessoas foram se multiplicando, o pecado foi se multiplicando junto. Porque como a gente disse antes, a pandemia do pecado, ela é a maior da história, porque as pessoas já nascem pecadoras. Então você não pode escolher isso, você já nasce pecador. E aí esse pecado foi se alastrando por toda a sociedade daquela época. Elas, como o Fabinho disse, elas casavam, estavam em casamento, comiam, bebiam e como que elas eram em relação à maldade, injustiça? Os seus pensamentos e intenções já eram maus. Tudo que o homem fazia naquela época era mal. Tanto que Deus olhou para aquela sociedade, viu aquele povo e falou, não tem mais jeito. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí ele foi que ele mandou o dilúvio. E ele decidiu recomeçar por meio de Noé. Isso mesmo. Estezinha, será que nossos dias de hoje a gente vive um cenário parecido com pré-diluviano? Em termos de maldade, injustiça, Vivemos. pecado? E a mídia tenta esconder ao máximo isso. Mas se a gente for ver, acontece tantas coisas. Por exemplo, guerra. Tava em tudo, qualquer site de internet que você via, tava falando sobre a guerra da Ucrânia e com a Rússia. Mas agora tá acontecendo tantas coisas em Israel, em outros lugares do mundo. E você vai procurar e você acha, mas você não abre o telefone e tá lá. Tipo assim, a rede tá escondendo de você. Sim. E isso é proposital. Isso é proposital. O diabo tá usando as pessoas. Porque se a pessoa não sabe do que tá acontecendo, ela vai continuar lá em pecado. Vai falar, pelo amor de Deus, já tem guerra não sempre. Tá assim, não, né? Não sempre é bem assim, teve guerra. Mas além de guerra, o que mais, sim, a questão do... Pecado mesmo, Pecado né? mesmo, pecado, sim, que acontecia antes maldade, de Noé, está imoralidade, Violência, assassinato. quanta injustiça. Como você falou, a questão que você falou é a questão do egoísmo do pecado. No final de dezembro, uma advogada matou o pai e o avô do camarada porque terminou com ela. Terrível. Não aceitou. Isso é egoísmo. Egoísmo. E olha só que purinho. coisa terrível. É isso aí. E olha só, interessante, quando a Luda falou sobre o pecado, sobre a pandemia, uma pandemia que aconteceu, algumas pandemias, lá atrás da gripe espanhola. Nem todos pegaram gripe espanhola. Exatamente. Recente, Covid. Nem todos pegaram Covid. Por que o pecado é a maior pandemia do mundo? Porque todos todos pecaram. Espalhou para todo mundo. Isso aí. Então tá aí, ó, só você, né? Pega essa chave. Se estamos vivendo em pecado, a pandemia, e foi essa aí a nossa resposta. Agora é o seguinte, estamos vivendo um mundo longe de Deus. Essa é a consequência do pecado. O mundo afastado de Deus. Se estamos vivendo... Olha só, olha a pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, hein? Tem mais uma? Legal. Bom dia, meu nome é Radassa, eu sou dos adolescentes. E a minha pergunta é: se estamos vendo o pecado como uma pandemia, existe alguma vacina ou remédio? Olha que pergunta, hein? Se estamos vivendo o pecado como uma pandemia, existe um remédio? Legal isso aí. Deus foi pego de surpresa? Ixi. E agora? Eu não sabia que você ia pecar. Mas antes disso, vamos para o nosso quadro, mais um quadro nosso, nossa dinâmica, né? Uma dinâmicazinha que nós vamos fazer aí. Não fala muito sobre doença, mas sobre prisão. Que o pecado também é uma prisão, que a prisão nos deixa doente. Estou aqui com o nosso pastor Gideon, que vai nos ajudar no nosso quadro agora aqui, nossa dinâmica, hora da dinâmica. E ele vai me prender, pastor. Pode prender mas pode prender com força mesmo. Não, está folgado aí. Tenha folga não. Não tenha medo, pena, porque o pecado não tem pena da gente. Olha que vai ficar muito preso, hein? Mas é isso que o pecado faz, né? Mas você não vai conseguir se soltar daqui, e aí? Todo aquele que comete pecado... Você tem responsabilidade. Escravo do diabo. De pecado, isso, vai lá. E é isso que o pecado faz, né? Aprisiona, correnta. Aprisiona. E agora eu tenho vontade própria? Lógico que não, você está amarrado. Estou preso pelo pecado, né? Isso. E todo aquele que comete pecado É escravo escravo. do pecado. Então, eu não sou senhor de mim mesmo. Vocês estarão tão presos na teia de mentiras
que eu criei que ninguém vai fugir e encontrar redenção. É verdade. Então pode pegar aquele pano ali? Você me lembrou até agora daquele versículo de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito no pano? Vamos ver aqui. Verdade. Verdade. E conhecereis a verdade, o pastor vai trazer aqui. Mas tem que ajudar direitinho, pastor. Não, só tem que me ajudar direito, senão eu não vou conseguir sair não, pastor. Pera aí. Não vou conseguir sair assim. Não, pera aí, pastor. Você é plenamente capaz de resolver todos os seus problemas. Mas eu consigo sozinho. Não Não consegue. precisa de verdade, não. Não consegue, não. Não? Sem a verdade, não. É. E conhecereis a verdade, elas vos libertarão. Uau! Só conhecendo Jesus que você, que eu, que nós iremos nos livrar dessa pandemia. Porque Jesus, além da verdade, ele é um remédio que nos cura de todo mal. Amém. Nos livra de todo mal. Amém? Deus e Cristo possa nos abençoar. Voltamos para a nossa lição, que está muito boa. Yes! Então, Agora, com vocês. E aí? Tem um remédio? Tem um remédio? Tem um remédio? Tem um remédio? As nossas socorristas aí, tem um remédio? Tem um remédio? O remédio é o Tem um socorrista? O remédio é o médico? Não, o médico leva o remédio. aí, O médico... um remedinho, né? Quem dera Enfim. se tivesse. Enfim. Então, galerinha, olha só. Eu lembrei de uma passagem, né, muito interessante, que aborda um pouquinho sobre isso. É a passagem de Nicodemos, que todo mundo conhece. Né? Nicodemos foi ter de noite com Jesus, e Jesus começou a dialogar com ele ali. Né? E Nicodemos não estava entendendo. Jesus falou, Nicodemos, tem que nascer de novo. E Nicodemos, como assim, Jesus? Tem que entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus falou, não, Nicodemos, aquele que não nasceu da água e do Espírito. E Nicodemos, não estou entendendo, Jesus. Primeiro como lerdo assim? da história. Aí Jesus falou, o vento sopra onde quer, lá onde o vento faz a curva, tem que nascer de novo. E Nicodemos, Era um Jesus, doutor, hein? você é doutor, você não está entendendo, Nicodemos. E Jesus continuou falando com ele. E, Nicodemos, deixa eu falar mais um pouco para você. Olha só. Deixa eu explicar para você direitinho. Deixa eu desenhar. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Você está entendendo, Nicodemos? Nicodemos, what? Agora que complicou tudo, Jesus. Então, Jesus falou para Nicodemos, então tá bom, Nicodemos, preste atenção. Você lembra daquela passagem? Isso você vai saber. Das serpentes que estava picando o povo de Israel por causa do pecado, que a serpente foi levantada e todo aquele que olhava para a serpente era salvo. Então, Nicodemo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O antídoto, Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê, ele é salvo do pecado, do poder desta pandemia tão terrível. A serpente foi levantada, né, e todos que olharam para a serpente no deserto eram curados da doença. Isto. Assim Jesus também foi levantado olhando para ele. Isto. E como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Eita. É olhando para ele. Ou seja, se eu não olhar, eu erro o alvo. Olhando para Cristo. Isso aí, tem tudo a ver. Rapaz, isso não foi então, Nicodemos, ele teológico entendeu completo. depois, começou a assimilar isso. Depois que Jesus foi crucificado, ele foi entender tudo. Né? Glória a Deus, né, galera? Glória a Deus. Nós temos só o seguinte, que aula abençoada, Benção, que ela boa, mas ainda não acabou, nós temos a nossa oferta. Nós vamos colher agora a oferta para nossos 1000 valentes, né? Sim. Olha só, meu amigo, vamos escolher nossa oferta agora. Vai ter um louvor que vai falar sobre cura também, né? Esse louvor... não adianta falar da doença, se não apresentarmos a cura. Isso aí. Que eu estou doente, você sabe que você está doente. Eu sei que eu estou doente. Mas eu não vou no médico para saber se eu estou doente. Eu vou no médico porque eu desconfio que estou doente e eu tenho sintomas de alguma doença. Eu vou no médico para me receitar a cura. E a igreja? A igreja é como se fosse um hospital aqui na Terra. Eu não vou na igreja porque está cheio de gente assim. Você não vai para o hospital porque lá está cheio de doente? Você vai assim mesmo. E aqui tem o remédio, Jesus.
E eu quero agora... Vai falar, Esther. O Tome mesmo a exemplo é receita. tipo assim, ai, mas eu sou a igreja. Eu posso louvar aqui em casa e tal, mas você não vai em casa pegar uma agulha, se injetar, falar a doença que você tem. Automedicação. Não podemos Isso, automedicação. boa, Estherzinha, boa. Pega a chave. Pega a chave. E é isso aí. Então, aqui nós estamos aqui para esse terreno, esse lugar aqui. Nós estamos na Marcas do Evangelho, aqui próximo ao INSS de Cariacica, na antiga fábrica do couro. Eu quero agora que vai passar o QR Code aí, né, nosso Pix, PicPay, você vai estar ofertando. E à noite temos o culto a partir das 18 horas, né? Queremos você aqui. Sim. Isso aí. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. É isso aí, meus irmãos. Estamos Isso aí, de volta galerinha. para nos despedir de vocês, Vamos né? despedindo, né? Deus abençoe Foi um todos vocês. prazer Vamos estar estarmos aqui. orando nesse momento a despedir. Deus abençoe vocês. Hoje à noite, aqui na Marcos do Evangelho, quero ver você. Tinha uma propaganda antiga que falava bem assim: vem pra Marcas você também. Pô, legal aí mesmo, né? Não é caixa, rapaz. Aí, ó, vacilando aí. Não, mas é Marcos. Aqui a propaganda antiga agora é Marcas, né? Então, Deus nos abençoe. Amém. Senhor, Deus e Pai, nós queremos te Glória a agradecer Deus. por esse Louvamos, dia, Senhor. Pai. Senhor, seja com cada um aqui presente, ó Pai, com cada um, Senhor, que ouviu, que aprendeu, meu Deus querido. Ó Deus, que podemos, Amém, Senhor, Jesus. estarmos constantemente, meu Deus querido, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa Amém, fé. Jesus. Olhando para Ti, Jesus Cristo. Ó Deus, Louvamos, que esse dia seja um dia abençoado na Tua presença, um dia produtivo na Tua presença e que à noite estejamos unidos, reunidos e unidos para Te adorar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Ô, glória. Galerinha. Tchau.